sou Flávio Bozon Gamboge, advogado, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em direito público e acerca do tema Hora em Debate, que é a questão das manifestações, o que eu posso deixar de recado é que não há nada mais saudável, né, no nosso entendimento, do que o povo na rua, do que o povo manifestando, independente da sua origem, da sua condição social. Isso é absolutamente natural e que isso seja uma frequência dentro da jovem democracia da brasileira, que é o povo na rua, sempre debatendo e defendendo aquilo que ele acredita. Meu nome é Robson Sávio Reis Souza, sou cientista social, professor da PUC Minas, onde coordeno o Núcleo de Estudos Sociopolíticos e penso que é importante que o povo se manifeste. A rua, o espaço público é o local das manifestações. Mas mais importante que as manifestações é a ação política que acontece no cotidiano, nos pequenos grupos, onde as pessoas atuam e ali desenvolve a responsabilidade com a coisa pública. E é no cotidiano, nas ações cotidianas, na participação da política, no seu ambiente de trabalho, de estudo e de lazer, que as pessoas têm uma possibilidade muito maior de transformar a realidade na qual vive. Obviamente que as manifestações podem fazer parte desse processo, mas que as manifestações não sejam simplesmente o espasmo, digamos assim, de alguns desejos das pessoas, mas que esses desejos se realizem na ação concreta e no cotidiano da ação política. Meu nome é Rogério Lopes, eu tenho formação em filosofia, trabalho basicamente com história da filosofia e filosofia moral, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Sobre o nosso tema hoje, eu gostaria de me posicionar inicialmente dizendo, do caráter decisivo desse momento que nós estamos vivendo no Brasil. É um curto intervalo de tempo que me parece que vai decidir o nosso futuro. Acho que tem muita coisa em jogo e isso aparece nas manifestações e no caráter polarizado das manifestações. Então, eu também saúdo a presença dos manifestantes na rua, mas eu também gostaria de antecipar, expressando meu ceticismo sobre um pouco sobre essa suposição de que virtude política ela nasce por geração espontânea. Então, as ruas são também um fenômeno ambíguo. Espero que a gente hoje possa ter a oportunidade de debater justamente essa ambiguidade que nos é sinalizada pelos manifestantes. Eu sou Jorge Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! No programa de hoje, discutimos o tumultuado contexto político atual e como que as pessoas têm reagido nas diversas esferas, no trabalho, na casa, nas ruas, as suas opiniões com relação a essa crise política. O que você tem feito na sua associação comunitária, no Panelaço da região Centro-Sul, na Avenida Paulista? Professor Robson, como é que você vê esse movimento do povo com relação à crise política hoje em dia? Bom, eu penso o seguinte, que essas manifestações que aconteceram até agora, elas estão circunscritas a determinados grupos sociais. Eu diria que a grande maioria dos brasileiros não se manifestaram. Estão assistindo, digamos assim, o colosso impávido de suas casas, percebendo esses movimentos, sendo informados pela mídia, com informações muito enviesadas que depois nós podemos discutir, mas eu percebo que até agora nós temos, digamos assim, dois grandes grupos sociais que têm se manifestado em ocasiões distintas. Eu vou chamar de manifestações domingueiras aquele grupo que eu caracterizaria-se mais como um grupo composto por elites econômicas e sociais. Este é o perfil dessas manifestações
várias pesquisas têm apontado esse grupo, então é uma elite econômica e social. Obviamente, quando eu falo em elite econômica e social, não estou fazendo nenhum demérito, eu estou só caracterizando o tipo de grupo. Essas manifestações têm acontecido aos domingos, têm tido um apoio muito grande da mídia, tem muitas formas de financiamento. Não é à toa que aparecem tantos bonecos e outros apetrechos caros, né, que um trabalhador comum nunca conseguiria produzir. Então esse é um grupo, né? É um grupo que tem se manifestado nos últimos tempos, mas principalmente mais na atualidade, a favor do impeachment. Só coloca essa característica específica para o grupo que vai à Avenida Paulista vestindo a camisa da Seleção Brasileira e se posta na frente da Fiesp como se fosse o altar da dignidade nacional. Essa característica, ela vale tanto para os pró-governistas quanto para os pró-impeachment, não é isso? Eu acho que não. Eu acho que aqueles que se postam à frente da Fiesp e vestem a camisa da seleção é um grupo mais conservador. Né? Agora, a gente tem um outro grupo que tem se manifestado mais durante a semana. É um grupo formado majoritariamente por segmentos de movimentos sociais, sindicais, sim, partidos políticos mais à esquerda, e que já tem, inclusive, digamos assim, uma sistemática de utilizar o espaço público, que é o espaço, a ágora, né, que é o espaço também da ação política, não deixa de sê-lo, para uma manifestação no outro sentido. A ideia de que é preciso respeitar regras do jogo democrático, a ideia de que o impeachment, nesse momento, é um atalho perigoso para a democracia, a ideia de que o governo atual, mesmo sendo mantido, cometeu determinados erros, por exemplo, em relação à política econômica que deveria ser mudada. Então, esses movimentos também, eles não só falam amém, mas também reforçam muito pautas trabalhistas, de direitos sociais. Então, são esses grupos que têm aparecido mais nesse cenário de manifestações no espaço público. Mas o que eu queria reforçar é que, na minha opinião, a grande e a esmagadora maioria dos brasileiros não estão presentes em nenhum desses dois grupos, apesar de que você tem dois grupos que têm um alto poder de vocalização das suas demandas. Flávio, quando pensamos a OAB, por exemplo, e na semana que finaliza o mês de março, a OAB se posiciona de forma clara, o que você pensa com relação à organização, agora sim, de segmentos? O indivíduo que vai à Paulista na manifestação domingueira, talvez ele não é representado por um segmento específico, mas quando a OAB se posiciona, o que você pensa disso, Flávio? Olha, a OAB ela é tida como a entidade da sociedade civil, como a mais importante, a mais respeitada e que, em tese, mais representaria aí esse segmento, essa voz da sociedade, né? Seja pela sua atuação ao longo da história brasileira, seja pela sua longevidade, né? Já são quase 90 anos de existência, né? Seja pela sua previsão até normativa, no sentido de cabe a ela não só a defesa da advocacia, dos advogados em si, mas também a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da Constituição. Essa atuação da normativa já prevista na OAB traz aos seus posicionamentos à frente das questões, das grandes questões nacionais, uma importância, um valor muito grande. Né? E a OAB já vinha sendo provocada já há algum tempo, né? Desde o início da primeira manifestação forte, já em meados de março do ano passado, já havia uma provocação, né, que foi sendo, digamos assim, freada, né, porque não se entendeu que era o momento da OAB adentrar nessa discussão que é polarizada, não tem como negar que ela seja polarizada, até que chegou no momento, né, com a divulgação, né, primeiro da delação de um senador da República, depois de conversas tidas da presidente da República, houve aí um clamor popular e um clamor dentro da própria entidade que se viu obrigada, então, a se reunir e aí houve uma reunião de caráter absolutamente democrático em todas as seccionais no Brasil e posteriormente referendada no Conselho Federal da OAB, de amplo debate entre todos os representantes da classe, aqueles que foram eleitos nas últimas eleições nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, que tem, portanto, a legitimidade para se posicionar. Após longo debate, se posicionou
em cada seccional se posicionou de uma determinada forma, um posicionamento que ele é mais simbólico, porque ele não tem o caráter de vinculativo. Mas há polaridade também na OAB. Sim, houve um debate, não houve, digamos, eu posso falar aqui por Minas Gerais, por exemplo, que estava lá presente porque sou conselheiro seccional, foram quase 4, 5 horas de debate, posições dos dois lados, como é natural e como deve ser, né? Porque é preciso se ouvir cada um dos lados para se tomar uma decisão e após esse amplo debate, houve a tomada da decisão. Mas, embora haja uma posição contrária à decisão tomada, ela foi uma decisão tomada por ampla maioria, tanto aqui em Minas Gerais, quanto no plano do Conselho Federal. Agora, eu gostaria de data vênia, fazer algumas considerações. Eu tenho acompanhado muito pelas redes sociais o caso específico da OAB, e isso também é muito bom e faz parte da democracia. Eu vejo que há um contingente muito grande de advogados que não concordam com a posição do Conselho Federal por considerá-lo uma elite institucional e que tem se posicionado contra e dezenas de manifestos assinados por juristas renomados e outras pessoas dizendo que o debate não se deu amplamente no seio da advocacia, que houve um debate nas seccionais, que é composto, obviamente, por representação, mas que esse debate não contemplou toda a categoria dos advogados. Então, eu queria colocar isso também, dado que eu não tenho nenhuma vinculação institucional e, portanto, eu posso fazer a crítica com mais tranquilidade, dizendo que no campo da advocacia, eu acho que também faltou um aprimoramento do debate. Deixa eu só colocar, professor Rogério, no debate. Se na OAB, o professor Robson coloca essa ponderação, né, de que falta amplitude no debate. Para os operadores do direito, pessoas que estudam, especialistas nisso, o povo está, na sua opinião, Rogério, inteirado de todos os trâmites do processo? Claro que não, isso é impossível. Existem certas nuances e complexidades nessa questão específica do impeachment que não há consenso no meio jurídico para começo de conversa. Então, nós queremos que 1 milhão de pessoas na rua estejam plenamente informadas sobre se há crime de responsabilidade. Não, eu diria que a opinião pública ela não está devidamente informada, ela não sabe do que está em jogo. Isso não tira a legitimidade, obviamente, do movimento das ruas, porque o movimento das ruas ele tem uma outra dinâmica, ele não é... As pessoas vão para a rua em função de uma guerra de percepção que começou muito antes, né? Eu diria que ela começou em 2013 e depois ela se acirrou. É um fenômeno recente no Brasil, na nossa história de ocupação das ruas, que o movimento de perfil claramente de direita, que é legítimo, não há nenhum problema de haver direita no Brasil, mas que eles ocupem a rua com esse volume, com essa presença tão volumosa. Então, o protagonismo nesses últimos meses ou 2 anos tem sido da direita, isso é uma novidade. E não é gratuito, houve um preparo, houve toda uma organização da direita para que eles ocupassem a rua efetivamente. Isso, obviamente, é legítimo, o perfil ele é mais branco, ele é mais escolarizado, ele é mais elitizado, ele é mais masculino, ele é mais adulto, tem pouco jovem. É um fenômeno recente. Eu diria que é interessante, mas é muito ambíguo. As ruas ocupadas nem sempre é uma boa notícia. Basta ver a história do fascismo, por exemplo. As ruas ocupadas o tempo todo não é bom, significa uma espécie de colapso do sistema político. Né? De fato, nós estamos vivendo um certo colapso do nosso sistema político. Pode ser que sobreviva alguma coisa, pode ser que não sobreviva nada. Joel, até para a gente poder fazer um bote para essa sobrevivência toda, o senhor traz elementos fundamentais para o debate. Eu só vou caminhar para um breve intervalo para que as pessoas possam tomar uma água e voltar para a gente poder pensar. Eu vou retomar nesse ponto no segundo bloco. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.